Queridos, então vamos dar início a esse módulo que é de homilética. Homilética é uma disciplina teológica e aqui nós temos o seminário Calel, em que nós, em 4 sábados de 8 da manhã até as 12, é ministrada a homilética. Então, o nosso tempo aqui é para nós darmos uma base, orientações básicas de homilética, né? Então, queridos, vamos iniciar, aproveitar, remir o tempo, né? Orientações básicas de homilética. E aí, quem já recebeu a apostila, você vai acompanhando a nossa orientação. Poderíamos colocar outro título como propedêutica, estudos propedêuticos de homilética, que é a parte introdutória, ou prolegômenos da homilética, que tudo se trata de introdução. Mas vamos aí ver a definição de homilética. Nós temos aí 3 definições de homilética. O que é homilética? Homilética é a arte de pregar sermões, ou a ciência da pregação, a arte da fala religiosa. Então, nós temos aí essas definições. Você pode, em livros de homilética, verificar outras definições, mas que estão sempre nesse sentido, sobre a arte de pregar sermões, a ciência da pregação, a arte da fala religiosa. Esse termo, se nós buscarmos a etimologia do termo homilética, ele vem da língua grega. Homilética, a palavra homilética, na língua grega, significa conversa. Homilética é homilia, de onde vem a nossa palavra conversa. Também um outro termo que está relacionado à homilética é homiléu, converso. E aí na apostila você tem mais uma definição de homilética que é converso em espírito de camaradagem. Ou homilética pode ser também conversação em tom familiar. Então tudo está relacionado à conversa. E uma pergunta importante para nós hoje é: qual é o objetivo da homilética? Qual o objetivo de se estudar homilética? Então, na verdade, a homilética, ela nos ajuda os pregadores a confeccionar o sermão e fazer a entrega, ou seja, expor a mensagem. Nós temos 2 disciplinas que se complementam no estudo da teologia, que é a hermenêutica e a homilética. A hermenêutica está relacionada à interpretação do texto, que vem também de um termo grego, hermeneuo, que significa significo. Então, é a interpretação. E hermenêutica significa interpreto, significo, e está relacionado à interpretação do texto bíblico. Então é importante aqueles que pregam a palavra terem um conhecimento de hermenêutica para a interpretação do texto. Já a homilética está relacionado à exposição do texto, à preparação da mensagem, esboçar uma mensagem, organizar as ideias para passar a mensagem. Então, quais os benefícios da homilética? Ela ajuda o pregador e ajuda também o ouvinte. Como é que ajuda o pregador? Ajuda o pregador no momento em que ele vai estar preparando. Ele vai organizar as ideias, ele vai estar preparando de uma forma coerente. Isso ajuda uma mensagem bem preparada, ela é interessante, é importante e ajuda no momento de pregar. Ajuda também o ouvinte no sentido
de compreensão, uma mensagem bem preparada, você compreende, né, de forma melhor e assimila também as ideias de uma forma melhor. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2 e o verso 15, Paulo, aconselhando a Timóteo, diz assim: procura, o que, irmãos? Apresentar-te a Deus de que forma? Como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, procura, o termo grego é spoudason, que é apressa-te. Apressa-te em apresentar-te a Deus de maneira aprovada. Como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem. Esse manejar bem, ele está relacionado a interpretar, fazer um corte reto, interpretar de forma correta. Então, os benefícios da homilética para o pregador e para o ouvinte. Para o pregador, no momento do preparo, e para o ouvinte, para que ele entenda melhor, para que ele assimile também a mensagem. E aí nós temos pregação para hoje. É interessante você pensar em pregação para hoje, porque o pregador, ele transita em dois mundos. O pregador transita no mundo bíblico e no mundo atual. No nosso mundo, ele transita no mundo do Antigo e do Novo Testamento, na mensagem, e no mundo atual. Então, ele precisa saber transitar nesses dois mundos. Ele precisa saber interpretar o texto lá na cultura daquela época, trazer para os nossos dias e aplicar de forma correta. Eu sempre digo assim: se o pregador não fizer uma interpretação correta, vai dar tudo errado. Ele vai fazer uma interpretação errada, ele vai fazer uma pregação também errada, ele vai levar os ouvintes a uma prática também errada. Então, por isso, é muito importante a homilética e a hermenêutica. E pensar sobre a pregação para hoje. E aqui nós temos umas 3 perguntas que são importantes para nós já começarmos a pensar sobre a pregação para os nossos dias. Eu tinha um professor que dizia assim: gente, ninguém perde sono com saduceu, eveu, eteu, jebuseu. As pessoas perdem o sono com os problemas dos nossos dias. E o pregador, ele precisa saber contextualizar e aplicar essa mensagem para os nossos dias. E as perguntas aqui são as seguintes: como deve ser a pregação na atualidade? Como é que deve ser uma pregação nos nossos dias? O que se espera da pregação hoje? O que se espera de uma boa pregação hoje? Qual a nossa perspectiva enquanto pregadores e quando ouvintes? Porque uma coisa é você estar pregando, outra coisa é você estar ouvindo a mensagem. São situações diferentes. O pregador, às vezes, ele tem uma perspectiva de que ele está pregando bem, de que está sendo bem aceita a mensagem, de que todos estão compreendendo, e às vezes o ouvinte, ele não está tendo essa mesma compreensão. Ele está numa outra perspectiva. Aqui nós estamos num ambiente climatizado, mas às vezes o ouvinte está num ambiente totalmente desconfortável. Então são perspectivas diferentes. Então, como deve ser a pregação na atualidade? O que se espera da pregação hoje? Qual a nossa perspectiva enquanto pregadores e enquanto ouvintes? E são perguntas para você responder. O que você acha que é uma boa mensagem? O que você acha que é uma mensagem, como deve ser a pregação
hoje nas igrejas. E aí nós vamos a uma imagem em que você poderá ter uma ideia de alguém segurando aí um controle, né? Um controle remoto. O que isso te fala em relação à pessoa que está assistindo? Se a pessoa está assistindo ali um canal e aquilo não está interessante, aquilo ali está, a pessoa assiste ali e nós estamos acostumados, a própria televisão, ela nos acostumou a receber mensagens em curtos segmentos. Se aquilo ali demora muito, aquela mensagem, o que a pessoa faz? Muda o canal. E não pense que com a pregação é diferente. Às vezes a pessoa está ali, o ouvinte está ali, te observando, te ouvindo, e aí o pregador fala, e não diz nada. O que o ouvinte faz? Muda o canal. E como é que muda o canal na igreja? Às vezes é conversando quem está do lado, é o celular, é um joguinho, é coisas assim. Mas hoje nós vemos isso. Nós estamos num mundo tecnológico, científico, em que as pessoas estão acostumadas a mudar de canal quando a coisa não está interessante. Por isso, nós devemos nos perguntarmos se a nossa mensagem está sendo objetiva. Se a nossa mensagem está alcançando as pessoas onde elas estão. Se nós estamos realmente pregando com relevância nos nossos dias. Então, nós podemos responder essas perguntas vendo algumas características da boa pregação. Quais são as características da boa pregação? Mas antes, eu quero ler 2 textos que não estão aí na apostila, 2 textos que são relevantes para o que nós estamos falando. E eu peço que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, o verso 21 ao 23. E nós vamos, com base nesse texto, responder primeiro o que é pregação. O que é a pregação do Evangelho? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o quê? A Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então entenda essa verdade, mas associando a pregação. O que é a pregação? Esse texto nos mostra que, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu. O que significa isso? Que o mundo não consegue alcançar Deus com uma sabedoria sofia, uma sabedoria humana. O mundo não consegue alcançar Deus. E se você ler o capítulo 1 e o capítulo 2, você vai ver aqui que está contrastando a sabedoria do mundo com a sabedoria de Deus. E aí diz assim, que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. E a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. É um contraste. E nesse texto de 1 Coríntios 1, 21, mostra que o homem não alcança Deus pela sua própria sabedoria. Não consegue alcançar.
E continua o texto dizendo assim: aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aprouve. Um estudo no texto grego, esse termo aprouve, ele aponta, ele leva a nossa atenção para a soberania de Deus, para a liberdade de Deus. Aprouve. Deus escolheu, Deus decidiu, Deus na sua liberdade, na sua soberania, ele decidiu que o homem, que o pecador seria salvo. E seria salvo através da cruz de Cristo, e o meio em que o homem conheceria essa salvação seria através da pregação do Evangelho. Então aí é uma excelente definição do que é o Evangelho. O Evangelho, ele é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus. O Evangelho é sabedoria de Deus. Quando você prega o Evangelho, você está pregando a sabedoria de Deus. E você está anunciando o propósito de Deus, a vontade de Deus através da pregação. Então, resumindo, a pregação é uma escolha de Deus para que Deus manifeste a vontade dele, o plano dele através da pregação. Veja como é importante a pregação. Eu sei que aqui tem um público variado, misto. Aqui tem pastores, tem presbíteros, tem diáconos, tem aqueles que estão aspirando ao ministério. Mas uma coisa é fundamental: aquele que aspira ao ministério, ele deve dominar a arte de pregar, porque pregar é vital, é fundamental no cristianismo. O cristianismo é propagado através da pregação. E a cruz de Cristo é central. É central. A pregação deve ser cristocêntrica. A cruz de Cristo é central. Então, aqui é uma definição excelente do que é pregação. Pregação é sabedoria de Deus. Pregação é o meio que Deus, pela sua soberania, escolheu para anunciar ao homem a vontade dele. Um outro texto interessante é em Efésios, capítulo 1, o verso 9 e 10. Efésios, capítulo 1, o verso 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, em resumo, Deus preparou tudo nos céus e na terra, para na plenitude dos tempos enviar Jesus. Deus preparou tudo de maneira que tudo nos céus e na terra começou a convergir para Cristo. Ele começou a ser o centro de convergência. Isso fala da centralidade de Cristo. Então o Evangelho é ter Cristo no centro. Ele deve ser cristocêntrico. Cristo no centro. A pregação é isso. E agora podemos ver algumas características da boa pregação. Com base nesses textos que nós lemos, algumas características da boa pregação. Alguém aqui já ouviu, é uma música, uma poesia, de Vinícius de Moraes, A Casa? Conhecem? Era uma casa muito engraçada. Não tinha o quê? Teto, não tinha nada, não tinha chão. A pregação, ela não pode ser essa casa engraçada. Se nós compararmos a pregação com uma construção, ela deve ter tudo, deve ser completa. Ela deve ter início, meio e fim. Ela deve ser algo completo.
E aí, as características de uma boa pregação, a pregação deve ser de base, ela deve ter uma base. Como uma casa que tem um alicerce, tem as paredes, ela precisa ter uma base. E eu lembro de uma palavra em que há pregadores que eles, antes do que vão falar. Isso é incrível, mas acontece. Minutos antes de pregar, não sabem o que vão falar. E depois que pregam, não sabem o que falaram. Porque não tinha nada. Foi só ali palavras e palavras e palavras, sem uma estrutura. E aí nós vemos que a boa pregação deve ter base. Eu vou começar aqui por biblicidade. A boa pregação tem que ter como alicerce a Bíblia. Biblicidade. Deve ter conteúdo bíblico. Conteúdo da palavra, biblicidade. A boa pregação deve ter como base também a unção na vida do pregador. Porque às vezes nós lá no Calel, Seminário Calel, falamos muito sobre a questão da erudição e espiritualidade. Erudição e espiritualidade é o que muitos cristãos acham que não dá para conciliar. Mas Paulo tinha isso. Ele era um homem erudito e espiritual. Então, unção também faz parte dessa base para a mensagem. Não basta estar tudo ali organizado, tudo bem preparado, e a vida do pregador vazia de unção de Deus. De unção do Espírito Santo de Deus. Então, a pregação tem que ser de base, ela tem que ser de estrutura, tem que ter uma estrutura, como uma casa. E como é a estrutura que nós vamos ver aqui? É toda uma preparação, a pregação é uma obra de arte, que tem início, meio e fim, e aí nós vamos ter o título da mensagem, o texto bíblico, uma introdução, as divisões do sermão, a argumentação. Vamos ter as ilustrações, né, que são como janelas para melhor compreensão do que se fala, a conclusão, enfim, é a estrutura de uma mensagem. Pastor, mas há um tempo atrás não existia isso, os pregadores pregavam, não tinha homilética, não tinha nada disso. Eu não digo que um pregador que não tem nenhum conhecimento de homilética não possa ser um excelente pregador, pode. Mas eu posso te garantir que com essa ferramenta, a homilética é uma ferramenta, ela não é tudo. Com essa ferramenta vai facilitar a vida do pregador. Facilitar. E vai ajudar para que ele possa ter um objetivo, um alvo na mensagem. Então, a pregação deve ser de base, de estrutura, e ela também deve ser de comunicação. Como assim de comunicação? Ela deve ter clareza. Clareza nas ideias, clareza no vocabulário, clareza no que o pregador está propondo, clareza. Você pode ver muito isso nas pregações de Jesus, essa clareza. A pregação deve ter também, como característica, uma boa pregação, brandura. Lembra do que significa a palavra homilética? Significa conversa. Conversa, homilia, conversa. Agora imagine, pela própria etimologia da palavra homilética, homilia, conversa, homiléu, converso. A própria etimologia dá essa ideia de uma palavra em tom conversativo, de uma conversa. Mas se você olhar para alguns pregadores, parece mais uma briga, né?
Não parece muito com uma conversa. Então deve ter brandura. Alguns programas que você olha, assim, assiste, quando assiste, que o pregador, a impressão que você tem que ele vai sair de dentro daquele aparelho e vai pegar você pelo pescoço, né? E vai fazer alguma coisa ali. Então, a pregação deve ter brandura. Brandura. Ela deve ter simplicidade. Como Jesus, pregar de uma forma simples. O pregador não deve ficar preocupado em mostrar conhecimento. Ele tem que observar os seus ouvintes e se preocupar em alcançar aqueles ouvintes, mesmo que ele tenha que usar uma linguagem muito simples, mas o objetivo é alcançar as pessoas, não é mostrar conhecimento. Daí eu lembro uma frase sobre Jesus, que diz assim: a mensagem de Jesus era profundamente simples e simplesmente profunda. A mensagem de Jesus era profundamente simples e simplesmente profunda. Jesus usava metáforas, símiles. Jesus usava comparações, ele falava de coisas do dia a dia. A moeda perdida. Eu sou a porta. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho. Eu sou a porta. Enfim, ele usava uma linguagem que o povo compreendia, que atendia aos anseios do povo, que o povo se identificava. Ah, ele está falando para nós. Se ele falava para pescadores, ele falava de rede de pesca, de separar os peixes bons dos ruins, enfim. Ele pregava com extrema simplicidade. A pregação também deve ter objetividade. O que é objetividade? É ir direto ao ponto. É não ficar fazendo, sabe, muitos rodeios. E aí tem a questão da síntese. O que é a síntese? A síntese é falar muito em pouco tempo. É saber fazer a síntese. Falar muito em pouco tempo. Porque existe o inverso, né? Que é falar muito e não dizer nada. Você já sabe o que é isso, né? Está mais para enrolação. Fala, fala, fala e não diz nada. Então, a boa pregação, ela deve ter essas características. Clareza, brandura, simplicidade, objetividade, variedade e persuasão. Variedade é o pregador que sempre está buscando algo novo, formas novas de apresentar a mensagem. Existe o chamado sermão segmentado, que é aquele sermão em que o pregador prega a palavra e há segmentos de pregação e de música. Enfim, fazendo uma variedade. Persuasão. Congruência. Congruência, o pregador deve ser congruente. O que ele fala deve ter congruência com a vida dele. Ele deve ter congruência na maneira também que ele transmite a mensagem. As mensagens verbais e não verbais. A pregação também, a boa pregação deve ser de resultados. Ou seja, todo pregador espera que haja um resultado. Que resultados? Ensinamento, encorajamento, restauração, conversão, resiliência, enfim. São algumas características aqui de uma boa pregação. E nós não podemos entender, esse é o nosso próximo tópico aí, que pregação é comunicação. Pregar é comunicar uma mensagem. E a mensagem que nós comunicamos é excelente. Excelente. Então, pregação é comunicação. Comunicação é a ação de tornar comum. É um termo em latim, comunicar, comunicare,
que significa pôr em comum. Então vamos pensar nisso. Se comunicar é pôr em comum, significa que o pregador, ele deve saber transmitir a mensagem para o ouvinte. Ele deve saber comunicar a mensagem para o ouvinte, tornar comum a mensagem que está na mente e no coração dele para o ouvinte. Se ele não fizer isso, ele não comunicou. E pregação é comunicação. E uma coisa importante é como se dá esse processo de comunicação. Como é que se dá? Isso aqui você vê muito em cursos de oratória, sobre como se dá o processo da comunicação. E aí tem aí a comunicação verbal e não verbal. E aí você vai ver esse processo de comunicação. 7% da comunicação de um orador, de um pregador, ela vai estar como? Através da palavra. Apenas 7%. 38% através da voz. Você sabia que a voz se comunicava tanto assim? Mas é só você pensar, se você falar com alguém ao celular, é possível você perceber se aquela pessoa está triste, se ela está com medo, se ela está chorando, se ela está alegre, eufórica, só pela voz? Sim. As mulheres, então, são muito perceptíveis desses detalhes, né? As mães, então, nem se diga, né? Às vezes fala com o filho, você está bem? Estou, mas você está doente? Isso já aconteceu comigo, falando com a minha mãe, ela lá em Belém do Pará. E aí ela, você está doente? E eu, como é que ela sabe? Não falei nada. Percebe na voz, né? Percebe. Então, nós nos comunicamos através da voz, 38%. E o corpo? 55%. Pense nisso. E aí você vai ver que a mensagem não é só o que o pregador diz, mas é o que ele é. Daí a importância do que ele está transmitindo, a importância dos gestos, né? Os gestos, das palavras. Mas aqui, na questão do corpo, os gestos, ele se comunica pelo corpo. O corpo fala, o corpo se comunica. Daí é muito importante o pregador saber se portar de uma forma em que ele não fique como quem está alienado ali do culto, está totalmente distante. E aí de repente ele é chamado para pregar, e a primeira coisa que ele chama é a atenção do povo. Irmãos, eu peço que vocês prestem atenção. E aí começa. Mas o pregador, ele deve participar de tudo que acontece ali no momento do culto, porque o corpo dele está falando. Antes dele falar qualquer palavra, o corpo dele já está falando, as atitudes dele já estão falando, né? Então, esse quadro que nós vemos, 7% palavra, 55% corpo, 38% voz, ele nos dá uma ideia do quanto nós precisamos estar atentos para a maneira que nós nos comunicamos. Então, uma pergunta que sempre nos fazem das aulas de homilética é sobre o tempo que o pregador deve ter na mensagem. Professor, quanto tempo deve ser uma mensagem? São 30 minutos? 40 minutos? É 1 hora? Qual é o tempo adequado, o tempo ideal para uma mensagem? E eu sempre respondo assim, isso é muito relativo. Veja bem, uma mensagem numa capital de um estado, 30, 40 minutos, ela está de bom tamanho. Porque as pessoas vivem apressadas. Então,
está de bom tamanho. Mas se você for lá no interior lá do meu estado, do estado do Pará, lá no interior, nas ilhas, e aí você vai pregar, é convidado a pregar, tem gente que vai de canoa, horas e horas remando numa canoinha, e aí chega lá para ouvir o pregador, e o pregador prega 30 minutos, arriscado ele ser jogado dentro da água. Entenderam, queridos? Então, é interessante você pensar nisso. Para quem eu vou falar, onde eu vou falar, como é o lugar. O lugar é um ambiente confortável, porque tudo isso faz a diferença. É um ambiente confortável. Como é esse lugar? Quem são os meus ouvintes? Então, essa questão do tempo, ela vai ser relativa nesse sentido. Vai muito da sensibilidade do pregador. Mas eu penso que 30, 40 minutos é um tempo muito bom para nós. Tá? Um tempo muito bom. Mas, em relação ao tempo, nós podemos ter uma regrinha. Uma regra para que você se situe em relação ao tempo da mensagem. Então vamos pensar, a grosso modo, numa mensagem com introdução, e quando eu falo de introdução, eu estou falando do título, do texto, da parte em que você introduz realmente a mensagem, as divisões, que são as ideias do sermão, o sermão propriamente dito, organizado ali, e a conclusão. Como nós podemos pensar numa forma bem interessante, para você saber, dentro do tempo que você tem, você saber o tempo para cada momento da mensagem. Então nós temos aí a introdução, digamos que você tem 30, 40 minutos, 40 minutos, a introdução, você vai trabalhar 15% desse tempo, esse percentual. 15% desse tempo, parte da introdução. As divisões, 75%. E a conclusão, 10%. Agora, esse planejamento, ele deve ser feito de uma forma que você inclui, no nosso caso, aquele momento da contrição, do apelo, de chamar as pessoas à frente, o tempo que elas virão à frente, o tempo que elas retornarão, tudo isso tem que estar dentro desse tempo aí de 10% da sua mensagem. Entenderam? Estão entendendo? Amém? Então, é uma forma de você calcular bem o teu tempo para aquela mensagem. E aí, você pode ver quanto ao tempo, né? Ao tempo adequado para a sua mensagem. Então, vamos conhecer um pouquinho da história da homilética. Isso aqui é interessante para que você possa dar respostas e para que você possa se dedicar ao estudo da homilética. A origem da homilética. E tem muita gente que confunde homilética e diz outros nomes aí, até omelete sai. Né? Professor, e essa disciplina homilética? Eu disse, não é homilética. Omelete é outra coisa que você prepara lá. Homilética, ela está relacionada à mensagem, à pregação. E ela tem uma história, uma origem. A origem da homilética, nós vamos resumir aqui, devido ao nosso tempo, homilia para os gregos e sermones para os romanos. Homilia e sermones são sinônimos de conversa. Conversa. E na Grécia, lá na antiguidade, a Grécia pós-clássica, do período lá do Novo Testamento, nós podemos ver que os gregos instituíram a democracia. Então, falar em público era a coqueluche grega. Era muito importante. Então, os gregos começam
a desenvolver, através de um homem chamado Corax, eles começam a desenvolver os princípios para o discurso político, no caso. Começam a desenvolver e chamam esses princípios de retórica. Retórica de onde vem a palavra retor. Um retor na Grécia antiga era o equivalente a um mestre de cerimônias hoje. Então, o retor era aquele que fazia uso da palavra. E na Grécia ainda existiam os retóricos, que eram os que falavam em público, e os logógrafos. Logógrafo é aquele que só escrevia. Por quê? Porque só poderia discursar publicamente quem era grego. Né? Se ele fosse estrangeiro, não poderia. Então, existiam os logógrafos. Existia o retórico, que era o que falava, e os logógrafos eram os que faziam, criavam, escreviam discursos para outros lerem. Né? Então, os gregos, eles criam a retórica. Os romanos assimilam essa retórica, essa arte de falar em público, esses princípios, e eles chamam de oratória. Os gregos, a retórica, de onde vem retor, e os romanos, oratória, que vem da palavra latina oris, que significa boca. E daí nós vemos essas regras que foram criadas pela oratória romana, pela retórica dos gregos. Lá pelo século XVII, os grandes pregadores começam a se utilizar dessas regras para o discurso sacro. Não agora o discurso político, mas o discurso sacro, e denominam de homilética, né? Chamam de homilética. Então, o sermão, ele tem a ver com a oratória e com a retórica. A nossa homilética traz esses princípios da retórica e da oratória. Um dos maiores oradores gregos foi Demóstenes. Um dos maiores oradores romanos foi Cícero. Demóstenes tem uma história belíssima. E é uma história que serve de exemplo para nós. Demóstenes, na adolescência dele, viu um orador e ficou encantado pela forma como aquele orador discursava. E ele, no coração dele, ele decidiu que ele iria ser um grande orador. Só que ele tinha alguns problemas. Tinha 3 probleminhas. Talvez você não tenha nenhum, mas você agora vai se inspirar no Demóstenes. Primeiro problema, ele tinha problema de dicção. Segundo problema, tinha problema de uma voz fraca. O terceiro, ele tinha um cacoete. Quando ele ficava nervoso, quanto mais ele ficava nervoso, ele começava a mexer o braço assim, o ombro. Na época não existia curso de oratório, não existia nada disso. E aí Demóstenes vai atrás para superar aqueles problemas. E aí o que ele faz? Em relação à dicção, à gagueira, ele pegava pedrinhas no mar, pedrinhas brancas, colocava entre os dentes e começava a recitar, a discursar. Começava a recitar poesias. E aí ele resolve o problema da gagueira. Ele conseguiu resolver isso. Tanto é que até hoje, nos cursos de oratória, esse método de Demóstenes é utilizado. Coloque uma caneta na boca, coloque aí um palito na boca, até o dedo mesmo, e você vai pronunciar palavras difíceis. Então Demóstenes conseguiu isso. A voz fraca, ele ia para a beira do mar, onde existiam rochas, e a rocha vinha e batia com impacto, fazia aquele barulho, as águas, né, na rocha, e ele ficava lendo poesias, de forma que ele pudesse ouvir a própria voz dele. E ele começou a desenvolver, sabe o quê? A impostação da voz, que é o que se estuda hoje em cursos de oratória, de retórica. A fazer a impostação da voz.
E ele resolveu o problema da voz fraca, impostando a voz. E o problema do tique nervoso. Ele foi no porão da casa dele, em cima ele fincou uma espada, desceu, e a espada ficava na direção do ombro dele. Ele pegava aqui e começava a ler as poesias. Começava a ler e já aquela vontade de mexer o ombro. De repente, tá, tchum. E ele resolveu o problema também desse nervosismo, desse tique nervoso. Não vá fazer isso. Ele era determinado. Tanto é que a história diz, né, no livro A História da Eloquência, falando sobre Demóstenes, diz que ele tinha muitos livros para ler, muitos discursos para fazer. E ele ficou assim, mas como é que eu vou conseguir ler tudo isso e não sair de casa? Aí ele pegou uma ideia brilhante. Essa eu aconselho você, os homens. Ele raspou a cabeça todinha só de um lado, raspou o bigode só de um lado e a barba só de um lado. Para que isso? Para ele ficar com uma aparência bem horrível, para enquanto não terminasse de ler todos aqueles livros, ele não sair de casa. Uma forma que ele se tornou um dos maiores oradores da Grécia. Demóstenes, estude, leia sobre ele e você vai ver, né? Então, voltando à questão do sermão. O sermão quanto ao objetivo geral. E aí tem aí uma imagem, né? Ok? Tem uma imagem aí o grego, a retórica, o romano, a oratória, e aí a homilética está relacionada lá no século XVII, a junção da retórica com a oratória, desses princípios aí vem a partir daí a homilética. Mas vamos lá, o sermão quanto ao objetivo geral. Bom, me diga uma coisa, se você fosse... Como é o nome do terminal rodoviário aqui, o grandão? Se você fosse lá hoje, saindo daqui, você fosse lá no terminal rodoviário, aí você chegasse lá e dissesse assim, me dê uma passagem aí, quero comprar uma passagem. O que a pessoa ia responder? Para onde? Aí você dissesse, para qualquer lugar. Não é estranho? Ué, você não tem destino não? Você vai para qualquer lugar? Isso é estranho, né? Seria bem estranho. Mas na pregação tem pregador que faz isso. Ele não sabe para onde ele vai. Não sabe. Como eu falei, antes de pregar ele não sabe o que vai falar, depois que pregou, ele não sabe o que disse. E aí ele fica sem um rumo, ele não tem objetivo na mensagem dele. E aí nós temos aqui, o sermão quanto ao objetivo, significa para onde você vai com a mensagem, qual a direção. Então, quando você for preparar uma mensagem agora, primeira coisa que você deve se lembrar, eu não estou aqui tratando da questão da preparação espiritual do pregador, estou indo direto à questão do sermão. Mas é claro, você vai orar, vai pedir orientação de Deus, mas a primeira coisa que você deve se preocupar é com o objetivo, para onde você vai, qual é o alvo, o objetivo que você quer alcançar. E aí nós temos aí, vamos ler comigo esses objetivos. O sermão quanto ao objetivo geral pode ser o quê? Evangelístico, doutrinário, devocional, de consagração, ético ou moral. Então aí estão objetivos para um sermão. Sermão evangelístico, o objetivo é ganhar almas. E um sermão evangelístico, um bom sermão evangelístico, ele deve ter um plano de salvação. Em que você vai falar sobre a criação do homem, a queda do homem, o pecado do homem, a redenção, como ser redimido pelo plano de Deus, ou seja, um plano de salvação completo. Sermão evangelístico, sermão doutrinário. Sermão doutrinário visa ensinar as doutrinas fundamentais da fé cristã para os fiéis.
Sermão devocional visa despertar no coração do fiel, no coração do crente, uma devoção por Deus. Os salmos estão cheios de textos devocionais. A minha alma, como a corça, suspira pelas águas, assim o quê? Suspira minha alma por ti, meu Deus. Então são textos que dariam para um sermão devocional. Sermão de consagração é aquele sermão que tem como objetivo levar a pessoa a consagrar algo. Consagrar os seus bens, a sua vida, os seus dons, os seus talentos, o seu tempo, tudo, consagrar tudo. Então, isso aí está voltado ao sermão de consagração. Sermão ético ou moral é aquele sermão que está relacionado a ensinar o crente a pautar a sua vida por uma ética cristã. Por uma ética cristã, pelo que a palavra de Deus ensina, pelo que o Senhor Jesus ensina. Sermão de alento ou pastoral. Podemos resumir e dizer que esse sermão é o sermão de consolo. Quando a igreja passa, tanto indivíduos, um indivíduo ou a coletividade, mas aqui no caso de sermão, quando a igreja passa por uma situação de perda, de sofrimento, de dor, esse sermão é um sermão que vem trazer consolo, conforto para a vida dos membros. Sermão de alento ou pastoral. Então, aí nós vemos os objetivos, ou seja, para onde você vai. Então, quando eu comecei a pregar, ainda estou aprendendo a pregar, mas eu comecei a pregar muito jovem. Eu me converti quando criança e com 14 anos eu fui para o seminário, era IBAAD, Instituto Bíblico Amazônico da Assembleia de Deus. Com 14 anos de idade, fazer um curso médio em teologia presencial. E antes de eu ir para o seminário, eu pregava. E aí eu pegava, colocava muitos livros em cima da mesa, lia um, lia outro, e daqui a pouco eu não sabia nem para onde eu estava indo. Então, essa questão do objetivo da mensagem, quando você, no início, você já traça um objetivo para a mensagem, a minha mensagem vai ser o quê? Vai ser evangelística? Vai ser doutrinário? Porque se for evangelística, eu não vou me preocupar mais com outra coisa. Eu vou me preocupar só com esse aspecto aqui evangelístico. Textos evangelísticos, ilustrações evangelísticas, citações evangelísticas, enfim. Se ele é um sermão de consagração, aí você já tem a direção, e aí daí você começa a trabalhar. Isso vai poupar tempo, você vai ganhar tempo, na verdade, muito tempo, vai remir o tempo, quando você seleciona, quando você decide o objetivo da tua mensagem. E quanto à mensagem, nós podemos classificar todas as mensagens que você já ouviu até hoje, na sua vida, elas podem se enquadrar nessas 3 formas que nós vamos citar aqui, que é a classificação dos sermões quanto à estrutura. Então, o sermão, ele pode ser em uma dessas 3 formas. Ele pode ser o quê? Tópico ou temático, textual e expositivo. Por que tópico ou temático? O sermão temático, ele é um sermão interessante. E aí diz assim, trata de um tópico e não de um texto bíblico em particular. As divisões derivam do tópico ou tema. Então, o sermão temático, ele tem a ver com o tema. Eu vou colocar aqui título. Então pense o seguinte, título. Vocês estão com um livro aí, de um dos módulos. Como é o título desse livro? Conhecendo as doutrinas da Bíblia. Então, você tem um tema, que é um assunto,
E aí desse tema, você vai dar um título para a sua mensagem. O sermão temático, você vai construir todo o sermão com base no tema. Então, vamos ver o seguinte. Vamos pensar em um tema, que pode ser de uma mensagem. O perdão de Deus. Pode ser um tema. Você pode ter um tema bíblico ou extra-bíblico, fora da Bíblia. O perdão de Deus. Então, o sermão temático, você não precisa ter um texto bíblico. Por quê? Porque a estrutura dele é baseada no tema. As divisões são tiradas do tema e não do texto. E como é que funciona isso? Eu deveria ter aqui um texto, mas no temático, a mensagem toda vai ser estruturada no tema. Então, o amor de Deus pode ser um tema de uma pregação? Pode. Me diga mais um aí, vocês. O pecado, foi isso? Alguém falou aí? O pecado. Então, o pecado. Aí você coloca aqui, o pecado na vida do homem, um tema. Aí você pode dividir como? Você divide dentro do tema. Não tem um texto. Aí você pode dividir o pecado no passado, o pecado no presente, o pecado no futuro. Pronto. Está aí uma mensagem temática. Me diga mais um tema. A mensagem da cruz. Pode ser um tema bíblico. A mensagem da cruz. A mensagem da cruz é vital. A mensagem da cruz transforma. A mensagem da cruz leva ao céu. Pronto, já fiz uma mensagem temática aqui, em menos de 1 minuto. Me diga um tema extra-bíblico, fora da Bíblia. Fale alto. Pós-modernidade. Então, eu coloco um título aqui. Vocês, cuidado, viu, que eu posso não saber o que é isso. Eu coloco aqui pós-modernidade. E aí, vou construir dentro desse tema, pós-modernidade. Aí eu posso colocar aqui uma frase de transição. Né? O que é pós-modernidade? E aí vou trabalhar pragmatismo, relativismo, pluralismo, individualismo, enfim. Fiz uma mensagem para falar sobre a pós-modernidade e vou dar um enfoque, é claro, na palavra de Deus. Me diga um outro tema, extra-bíblico. Depressão. Depressão. Problema da alma. O que é depressão? Características da depressão. Consequências da depressão. A cura para a depressão. Pronto, fiz uma mensagem. Enfim, entenderam? Então, o sermão temático, ele tem essa característica. Ele é baseado num tema. Ele é baseado num tema e não em um texto. O sermão textual. O sermão textual tem como base o quê? O texto. O sermão textual, ele pode ser de duas formas. Como? Ele pode ser... Primeiro vamos definir o que é o sermão textual. O sermão textual, as divisões derivam do texto. O que são as divisões? É isso aqui, ó. São as ideias que você coloca em forma de frase, de forma coerente, crescente. E aí, um sermão textual, você vai dividir de acordo com o texto. Então, vamos lá. Um texto bíblico para nós fazermos aqui. O sermão textual, ele pode ser textual livre, ou melhor, textual literal ou textual livre. O que é o sermão textual literal? É aquele que o sermão
e o texto bíblico caminham juntos. Ou seja, você vai tirar as palavras do próprio texto, e essas palavras vão ser as divisões. Então, o sermão textual literal, nós usamos esse termo, ipsis literis. Ou seja, o sermão textual literal, ele é feito com as mesmas palavras que estão no texto. Aí é só você procurar um texto que tenha verbos, adjetivos, enfim. Você vai procurando um texto em que tenha uma mensagem nele. E o sermão textual, ele é menor. Então vamos lá, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, o verso 6. João 14, 6. Me avise aí quanto ao tempo, viu? Texto. João 14, 6. O que diz João 14, 6? Vamos ler com calma, prestando atenção no texto. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando você vai ler um texto bíblico, que a gente chama de texto sermônico, você deve ler com bastante calma, observando as pontuações, etc. E aí, um sermão textual é aquele que as divisões vão ser feitas do texto. O sermão textual pode ser literal ou livre. Aqui nós vamos fazer um sermão textual literal. O sermão textual literal é quando você utiliza as mesmas palavras do texto. Imagine o seguinte: você tem uma cartolina, e aí você coloca ali frases naquela cartolina, você recorta aquelas frases e você cola no seu caderno. É isso que é o sermão textual livre, ou melhor, literal. As mesmas palavras do texto. Agora tem que ter coerência. João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é isso? E aí você vai fazer um sermão. Para você fazer o sermão, você precisa dar um título para o teu sermão. O título é o nome da sua mensagem. Você dá um título. E aí, esse texto está falando sobre quem? Sobre Jesus. Então, nós podemos dar um título que é uma pergunta, uma interrogação. Alguém falou. Quem é Jesus? Pronto, está aí o título da mensagem. Quem é Jesus? Se o sermão textual, literal, eu vou tirar as mesmas palavras do texto, então eu posso fazer o seguinte. Na homilética, nós temos a introdução. Aqui está o título e aqui seria a introdução. Quando você tem dificuldade de terminar a introdução e começar o primeiro tópico, você cria o que nós chamamos de frase de transição. É como uma ponte entre a introdução e o primeiro assunto, que pode ser uma pergunta, uma frase, uma afirmação. Então, qual é o título da mensagem? Quem é Jesus? Aí você faz a introdução. Na antiguidade, na época de Jesus, muitos não sabiam quem ele era, achavam que ele era um profeta, achavam que ele era João Batista e etc. Aí você faz a introdução. E aí você faz a frase de transição. Ainda hoje, muitos não sabem quem é Jesus. Aí a frase de transição. Mas quem é Jesus? Entendeu? Colocou uma frase. Mas quem é Jesus? Isso aqui, no final da introdução. Aí você coloca.
Jesus é. Aí aqui, o caminho, a verdade e a vida. Do jeito que está lá no texto, eu só fiz tirar as palavras e essas palavras se tornaram o meu esboço. Isso é o sermão textual literal. O sermão textual livre também é baseado em um texto, só que você vai criar as divisões. O pregador tem liberdade, ele é livre para criar essas divisões. E aí como é feito? E é uma coisa importante. Todo sermão textual literal pode ser transformado em um sermão textual livre. O mesmo sermão. Então vamos ver se vocês estão assimilando. Qual é o título dessa mensagem? Quem é Jesus? Jesus é o quê? Caminho, a verdade e a vida. Está do jeito que está no texto, então ele é textual literal. Do mesmo jeito que está no texto, está no meu esboço. Sermão textual literal, esboço e texto bíblico caminham juntos. Sermão textual livre. Eu tenho liberdade para fazer as divisões. Vamos ler. Diz assim, sermão textual livre. O sermão textual livre é aquele em que você cria as divisões de acordo com o sentido do texto. Você cria as divisões de acordo com o sentido do texto. Então, vamos já fazer aqui no mesmo texto. Vamos usar o mesmo título. Quem é Jesus? Aí eu posso fazer assim, ó. Jesus é o caminho para Deus. Está assim lá no texto? Mas se eu disser que Jesus é o caminho para Deus, eu vou estar falando alguma coisa contradizendo o texto? Vai estar dentro do sentido do texto? Sim. Jesus é o caminho para Deus. Então eu crio, Jesus é o caminho para Deus. Jesus é a verdade que liberta. Jesus é a vida eterna. Esse é o sermão textual livre, em que eu tenho liberdade de criar as divisões, crio as divisões de uma forma bem tranquila. Ok? Os irmãos estão entendendo? Sermão expositivo. O sermão expositivo é muito parecido com o textual, porque ele é baseado num texto bíblico. As divisões desse sermão, que são isso aqui, ó, as divisões são tiradas do texto também. Mas qual é a diferença do sermão textual para o expositivo? É o tamanho. O sermão textual, ele é o irmão menor. O sermão expositivo é o irmão maior. O sermão textual, eu vou usar uma ou dois versículos, no máximo 3. O sermão expositivo, de 3 em diante. E o sermão expositivo, Estão me procurando aqui, ó. O sermão expositivo, ele é um texto maior, em que alguns pregadores entendiam que o sermão expositivo é pregar palavra por palavra, versículo por versículo. Mas que, na verdade, o consenso hoje é que o sermão expositivo é aquele em que você vai pregar buscando o que a gente chama de ICT. ICT, ideia central do texto. Você vai trabalhar a ideia central do texto, não especificamente palavra por palavra, versículo por versículo. Você vai buscar um texto que tem uma ideia completa dentro de tantos versículos, aí você vai trabalhar ICT. Então a diferença do textual para o expositivo é o tamanho, né? O tamanho do texto, ok? Nós não vamos fazer aqui o expositivo porque o tempo não dá, ok? Mas é para que você tenha uma ideia, uma noção do sermão expositivo, ok? Então, vejamos os 3. Todo sermão que você já ouviu, ele pode estar dentro desses três classificações que nós demos. Quais são? Primeiro, sermão
temático, textual, expositivo. Sermão temático, a estrutura dele, as divisões dele vão sair do tema. Sermão textual, as divisões vão sair do texto. Sermão expositivo, as divisões vão sair do texto. Qual a diferença do textual para o expositivo? A quantidade de versículos, né? Quantidade de textos, ok? Adiante, esboçando o sermão. Nós falamos que o sermão, ele deve ser construído com início, meio e fim. Em alguns livros de homilética, você vai ver algumas nomenclaturas diferentes. Tipo, você vai ver lá sermão temático. Aí você compra um outro livro e lá vai estar assim, sermão tópico ou topical. É a mesma coisa. Em alguns, você vai ver assim, esboço do sermão. É um termo já consagrado, em que todos sabem, o esboço do sermão. Mas ele pode ser chamado de esboço ou de esquema. Até porque a palavra esboço, ela dá a ideia de algo incompleto. E o sermão é completo. Ele tem início, meio e fim. Então, você pode usar a palavra esboço, mas o mais adequado seria esquema. O esquema de um sermão, né? Então, como é que nós podemos esboçar um sermão? O esquema de um sermão. Aí nós vamos esboçar da seguinte forma. O título. O que é o título do sermão? É o nome do sermão. Agora sim, você está com um livro aí. Qual é o nome desse livro? O título desse livro? Conhecendo as doutrinas da Bíblia. Isso é o nome do livro. Você vai numa livraria e diz assim, olha, eu quero comprar um livro conhecendo as doutrinas da Bíblia. Se tiver, você vai comprar. Mas qual é o assunto desse livro? Ele trata de quê? Ele trata de teologia sistemática. A teologia sistemática, ela vai falar sobre Deus, o homem, o pecado, salvação, cristologia, soteriologia, pneumonologia, escatologia, eclesiologia, enfim. Vai falar sobre Deus, o homem, o pecado, a salvação, a trindade, os anjos, os demônios, a igreja, os últimos dias. Isso é um livro de teologia sistemática. Então, o nome do livro é Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Qual o assunto? Teologia sistemática. Então, toda vez que você vai fazer um sermão, você tem que ter um nome para o teu sermão, que é o título. O título vem do grego titlos. Titlos é uma inscrição em relevo. Né? Titlos. É para chamar a atenção. Deve ser interessante. Deve ter de 2 a 7 palavras. Né? Deve ser objetivo. Ele condensa toda a mensagem. Depois do título, eu vou ter o quê? O texto. Nessa sequência, o texto. Vamos nessa sequência aqui. O título e introdução. Eu tenho o título e eu tenho a introdução. O que é a introdução? Um grande orador grego chamado Cícero, ele dizia que a introdução, ela é para chamar a atenção, chama a atenção, ela é para causar a benevolência e a docilidade. Ou seja, a introdução é para você chamar a atenção dos ouvintes para o que você vai falar. Não é? Ela tem esse objetivo de introduzir. O texto, isso aqui eu estou falando da estrutura do sermão, como está aqui, esboçando o sermão. O texto sermônico, é o texto que você vai fazer, vai ser a base da sua mensagem.
E alguns perguntam, pastor, eu devo ler todo o texto? Um texto longo não é aconselhável. Você pode pregar sobre um capítulo todo, mas escolha o texto que mais expressa a mensagem que você vai pregar. Escolha o versículo que está mais relacionado, mais concatenado à mensagem que você vai pregar. E aí você escolhe 1, 2, e aí lê, é o que nós chamamos de texto sermônico. E aí você deve saber escolher muito bem o texto para a sua mensagem. Então, esboçando o sermão, eu tenho o título, que é o nome do sermão, eu tenho a introdução, que é aquela parte de chamar a atenção dos ouvintes, de mostrar sobre o que eu vou falar, sem apresentar toda a mensagem, só chamar a atenção. Eu tenho o texto, que aí vai para a hermenêutica, as formas que você pode selecionar um bom texto para a mensagem, e aí você não deve evitar um texto só por ele ser simples. Jesus chorou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não evite um texto só porque ele é simples. Muito pelo contrário. Se ele for muito conhecido, muito simples, surpreenda os seus ouvintes com uma mensagem profunda dentro daquela simplicidade. Porque era isso que Jesus fazia. Uma mensagem profunda dentro daquela simplicidade. Aí depois vem o que? As divisões. As divisões, queridos, são ideias. Ideias. É a argumentação do seu sermão. Então você coloca as ideias do sermão de forma crescente, como subir uma escada. Então aqui, ó, tem os degraus aqui, ó, o mais baixo, um na metade, um mais em cima e o outro mais alto. Imagine isso como a sua mensagem. Ela vai ser crescente dentro do assunto que você vai falar. Agora lembre-se de uma coisa, a sua mensagem pode ter 3, 4 divisões, o ideal é 3, até mais, mas sempre a última deve ser o desfecho, a mais forte, o desfecho de tudo, de uma forma crescente. Então isso são as divisões. Depois vem o quê? A conclusão, né? A conclusão é onde se chega a uma decisão. Para você lembrar da conclusão, você lembre que ela pode ser feita de 3 formas. Recapitulação, aplicação e apelo, aqui na conclusão. Eu não estou olhando para a apostila, que é para remir o tempo, e já estou encerrando. Conclusão, você pode fazer dessa forma. Recapitulação, aplicação e apelo. O que é recapitulação? É você recapitular as principais ideias ou a principal. Digamos, uma conclusão. Irmãos, nós falamos aqui sobre quem é Jesus. E já vimos que Ele é o caminho para Deus, Ele é a verdade que liberta e Ele é a vida eterna. Ou seja, eu fiz uma recapitulação. Depois vem o quê? A aplicação. Eu faço uma aplicação prática para a vida dos ouvintes. E finalmente vem o apelo. Pastor, tem que ter o apelo. O apelo é do pregador. O pregador pregou uma mensagem, tem o objetivo, e ele vai concluir de maneira que aquela mensagem, que os ouvintes possam dar uma resposta àquela mensagem. Isso é o apelo. Mas nem toda pregação precisa ter esse apelo nesse sentido. É bom que tenha. Porque se você está propondo algo, é bom que você desafie os ouvintes para aquela proposta, para aquela proposição. Ok? Então aqui vimos a estrutura de um sermão. Título, texto, introdução, divisões, conclusão do sermão. Ok? E aqui, irmãos, nós podemos concluir essa palavra com uma frase que era
de Calvino, orare et labutare, oração e labuta. A mensagem precisa ser bem trabalhada, bem feita, para que você possa realmente estar na condição de um arauto do reino de Deus, bem trabalhada. E concluindo, e aí quando eu falo assim, concluindo, eu devo concluir. Porque tem pregador que ele diz assim, concluindo, e aí ele passa mais meia hora falando. Ou seja, se eu disser concluindo, eu preparei vocês psicologicamente para encerrar. Se eu continuar falando, vai começar a nascer espinhos aí na cadeira, né? Porque vocês estariam preparados para eu encerrar. Então, concluindo, não é possível dar um curso de homilética em 1 hora e meia. Aqui são apenas noções. Mas no seu material tem uma bibliografia, e aí você pode ver o primeiro livro do James Braga, Como Preparar Mensagens Bíblicas. E é uma relação de livros aí que você pode adquirir. Amém? Espero ter agregado um pouco mais de conhecimento, acrescentado um pouquinho mais. Que Deus abençoe a vida de todos